Olá, me chamo Maria Paula e vamos dar início às apresentações do seminário de métodos quantitativos, voltado para o conteúdo de análise de correspondência, matéria ministrada pelo professor Eliseu Maria Júnior. Para compor a apresentação do conteúdo, foi escolhido um artigo intitulado como O desempenho socioambiental nas empresas do setor elétrico brasileiro, uma questão relevante para o desempenho financeiro. Ele foi publicado na revista Gestão Social e Ambiental no ano de 2011. O problema de pesquisa apresentado pelo artigo é: qual a associação entre o desempenho socioambiental e o desempenho financeiro das empresas? Objetivo geral: investigar a associação entre o desempenho socioambiental e o desempenho financeiro das empresas do setor elétrico brasileiro listadas na Bolsa que tiveram seu balanço social no modelo IBASE apresentados no ano de 2006 a 2008. Para compor a análise da pesquisa, os autores estabeleceram 6 hipóteses, que vão ser testadas por meio dos procedimentos estatísticos das análises de dados. A pesquisa, ela se classifica como descritiva e com natureza quantitativa. Como amostra, foram utilizadas 40 empresas do setor de energia listadas na Bovespa no período de 2006 a 2008, que tiveram seu balanço social modelo IBASE publicados. Para a coleta das variáveis, utilizou-se 2 procedimentos: o desempenho social interno, o desempenho social externo e o desempenho ambiental. Eles foram mensurados a partir de indicadores sociais internos das empresas. Dos indicadores sociais externos, foram excluídos os encargos sociais. E dos indicadores ambientais, as informações elas foram extraídas dos balanços sociais das empresas. Em relação ao desempenho financeiro, esse foi mensurado utilizando o retorno sobre o ativo, que é calculado a partir do lucro operacional, também levando em conta os demonstrativos das empresas que compõem a análise. O tratamento dos dados foi feito por meio de uma técnica estatística multivariada, que é a análise de correspondência, tema do nosso seminário. E para poder verificar a dependência dos dados, deve-se primeiro utilizar também o teste Q-quadrado. Devido ao fato dessa análise de correspondência, ela trabalhar com variáveis não métricas, é necessário transformar os indicadores em elementos não métricos. Ou seja, eu tenho que transformar desempenho social, ambiental e financeiro. As 2 primeiras variáveis, que é o desempenho social e o ambiental, elas vão ser agrupadas em função das suas correlações, baixa, média e alta, uma vez que os desempenhos foram distribuídos em 3 grupos de quantidades iguais. A variável relacionada ao desempenho financeiro, ela foi segmentada em nulo negativo, baixo, médio e alto, distribuídas em 4 grupos de quantidades iguais. Para a questão de significância, foi adotado o percentual de 10%, o que corresponde a 90% de segurança da fidedignidade dos resultados. Ainda para compor o objetivo da pesquisa e testar as hipóteses conceituais propostas, foram realizados 6 testes. 3 para investigar a associação entre os desempenhos concomitantes dentro do mesmo ano, e 3 para investigar a associação entre os desempenhos com defasagem temporal de 1 ano. O desempenho social e ambiental de 1 ano, eles foram comparados com o desempenho financeiro do ano seguinte, e assim sucessivamente. Quais foram os resultados da análise temporal?
Por meio da tabela de contingência, as relações apresentadas foram as seguintes. Quando eu testo a relação entre desempenho social interno e desempenho financeiro, eu tenho uma relação do desempenho social interno alto com desempenho financeiro baixo. Eu tenho uma relação do desempenho social interno baixo com desempenho financeiro alto. Quando eu vou para o desempenho social externo em relação ao desempenho financeiro, o desempenho social externo alto, ele tem relação com o desempenho financeiro médio. E o desempenho social externo baixo tem relação com o desempenho financeiro baixo. O desempenho ambiental e o desempenho financeiro, eles têm relação nos seguintes pontos. O desempenho ambiental médio com o desempenho financeiro médio e o desempenho financeiro alto com o desempenho ambiental baixo. O teste aqui quadrado, ele diz que pode-se inferir que as variáveis desempenho social interno, desempenho social externo e desempenho ambiental guardam relação de dependência com a variável de desempenho financeiro, já que os p-valores assumiram valores inferiores ao nível de significância, que é 10%. Partindo para o mapa de percentual, em relação à análise das hipóteses, quando eu vou testar o desempenho social interno com o desempenho financeiro, eu tenho uma exclusão da hipótese, uma rejeição da hipótese 1. Por quê? Por meio do mapa percentual, a gente pode observar que um alto desempenho social externo está relacionado a um baixo desempenho financeiro. E a hipótese 1 diz que o alto desempenho social está relacionado a um alto desempenho financeiro. No mapa percentual voltado para o desempenho social externo e para o desempenho financeiro, eu também tenho a rejeição da hipótese 2, porque ele apresenta um resultado contrário. O alto desempenho social externo, ele está relacionado a um médio desempenho financeiro, e não ao alto desempenho financeiro. E na figura 3, que representa o mapa percentual em relação ao desempenho ambiental e o desempenho financeiro, nós temos a rejeição da hipótese 3, onde um alto desempenho ambiental está associado a um desempenho financeiro médio e não a um desempenho financeiro alto. Partindo para a segunda parte, que são os resultados com defasagem temporal, também foram feitas 3 tabelas de contingência para analisar as relações de desempenho. Quando eu falo de desempenho social interno com desempenho financeiro, na defasagem temporal, foi observada uma relação de desempenho social interno baixo com desempenho financeiro alto. Em relação ao desempenho social externo com desempenho financeiro, foi observada uma relação entre o desempenho social externo médio com desempenho financeiro alto. E na relação desempenho ambiental com desempenho financeiro, foi observado um ponto de atenção entre desempenho ambiental alto e desempenho financeiro médio. Partindo-se para o teste aqui quadrado, pode-se inferir que o desempenho social externo e o desempenho ambiental não guardam relação de dependência com a variável desempenho financeiro. Já a variável desempenho social interno possui relação de dependência com a variável desempenho financeiro. O que os resultados desse teste dizem? Que eles viabilizam a utilização da ANACOR somente para a variável de desempenho social interno, que seria, no caso, a primeira variável, que dá um p-valor aí de 0,082. Partindo para a observação do mapa de percentual,
em relação ao desempenho social interno e ao desempenho financeiro, rejeita-se a hipótese 4, porque aqui um alto desempenho social interno está associado a um baixo desempenho financeiro. O que nós podemos concluir dessa pesquisa? O que os autores concluíram dessa pesquisa? Que o alto desempenho social ou ambiental não está necessariamente vinculado a um desempenho financeiro. E que não existe também, e que não existe nenhuma evidência sobre a associação entre desempenho social externo e ambiental ao desempenho financeiro, quando analisada a defasagem temporal de um ano. E o que os autores sugerem para pesquisas futuras? Aumentar o intervalo de tempo e também incluir outros setores de atuação, de modo a conseguir resultados mais conclusivos sobre o tema. E também incluir outros métodos de análise, como, por exemplo, a análise discriminante para compor a análise de correspondência. Esses são os dados do artigo escolhido. Obrigada.